Bom dia! Sejam bem-vindos nessa quinta-feira, dia 7 de março de 2019. O pessoal já deve ter voltado do carnaval, não é? Gostoso, aproveitou, se divertiu ou você descansou, ficou em casa, aproveitou para colocar aquela bagunça em ordem? Porque muitas vezes um feriadão desse serve para que a gente possa se reorganizar, não é? Dizem que nós brasileiros começamos o ano após o carnaval. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que a gente começa o ano literalmente no início do ano. Mas espero que você esteja bem confortável para curtir conosco o programa de hoje. Aliás, hoje vocês vão conhecer, conhecer não, ela já veio aqui o programa algumas vezes, mas hoje ela vai falar, a doutora Fernanda Nicelli vai falar sobre os cuidados com a nossa pele depois dessa época, né? As pessoas viajaram muito, foram muito para a praia, muitas pessoas acabaram não usando os cremes adequados para a sua pele. Então daqui a pouquinho nós vamos falar com o cuidado com a pele no verão e pós-carnaval. Afinal, hoje é quinta-feira, não é? Daqui a pouquinho a doutora estará conosco para tirar dúvidas sobre esse tema, especialista em estética médica. Eu gosto desse tema, né, porque abrange várias outras situações em relação à nossa pele. E ela veio lá do Sul para tirar dúvidas sobre os cuidados que nós devemos ter com a pele nessa época do ano. Doutora Fernanda Nicelli está aqui ao meu lado, cada vez mais linda. Depois que ela casou, ela ficou mais bonita ainda, não é? O amor está te fazendo bem, hein? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Olha, chega essa época do ano, as mulheres querem resolver tudo de um dia para o outro. Mas eu imagino que não seja tão fácil assim. Explica pra gente assim. Às vezes a pessoa fala assim, Isa, eu quero usar um creme que resolva o meu problema, eu quero usar algum produto estético que faça a minha pele ficar clarinha, tirar as manchas. O que é preciso fazer para manter a nossa pele saudável? Tu sabes que é bem interessante isso que tu falou a respeito dos cremes. Os pacientes entram justamente no consultório pedindo isso. Eu queria um creme milagroso. Qual a brincadeira que eu faço com as pacientes para que elas entendam bem qual é o poder do creme? Existem excelentes cremes, tá? Porque elas acham que às vezes quanto mais caro o creme, melhor é. E não é bem assim. Então elas acham assim, Fernanda, eu quero um creme aquele que tu, né, que eu vi que a fulana postou, que é maravilhoso, que é caríssimo. Eu brinco que os cremes são como carros. Existe o Fusca e existe a Mercedes. Obviamente a Mercedes é superior em alguns quesitos do que o Fusca. Agora, tem certas coisas que tu precisa de um avião. E aí não adianta creme. Tu precisa ir para um laser, para um procedimento um pouco mais invasivo. Adorei essa dica, é uma maneira delas entenderem que creme não faz milagre. Ele ajuda, mas tem certas coisas que a gente precisa ser um pouco mais invasivo. Sim. E, de fato, tratar de uma maneira um pouco mais agressiva o envelhecimento. Agora, muitas dermatologistas, você como especialista em estética médica, pode nos orientar nesse sentido. Dizem, olha, primordial que você beba muita água todos os dias, primordial que você use filtro solar. Existem algumas coisas primordiais que a gente deve fazer no nosso dia a dia para manter a nossa pele boa? Existe sim. Duas coisas que tu já falaste, e é a maneira mais barata, eu sempre falo, é caro ficar bonito. Não é. A coisa mais simples e mais barata é a água. E a água está ao alcance de todos, né? Ou deveria estar. Então, assim, tu ingerindo lá uma quantidade X de água por dia, em torno de 2 litros de água por dia, vai te ajudar a ter uma pele bem hidratada. O uso do filtro solar também. Hoje a gente já sabe que até em posto de saúde se encontra ao acesso da população o filtro solar. Então, é a maneira mais barata de ficar bonito, porque o filtro solar, ele além de te proteger do câncer de pele, que é o primeiro, né, é o nosso primeiro intuito como médico, também previne o envelhecimento. Agora, além do sol, que a gente ouve muito dizer, né, o que pode danificar a nossa pele? Por exemplo, hoje aqui a gente está dentro de um estúdio exposto a diversos canhões de luz, né? Existem muitas pessoas que trabalham em escritório fechado, passam mais de 12 horas dentro de um ambiente cheio de luz. O que mais, além do sol, pode danificar a nossa pele? Não é apenas o sol que faz o envelhecimento extrínseco, que a gente chama. Tu falaste certo, essas luzes às quais nós estamos expostos aqui, emite a luz visível, que ela é uma das grandes vilãs para as manchas da pele. Então, luz visível, infravermelho, o que é o infravermelho? O calor. Tu estares, tanto que tem pessoas que eu acredito, Fernanda, eu não tomei nada de sol esse verão, mas as minhas manchas pioraram. Só por causa do infravermelho, esse calor já ajuda a piorar.
E existe também aquele envelhecimento por uma alimentação inadequada, por muita liberação de radicais livres. Os atletas têm muito esse envelhecimento. Aqueles atletas que correm muito, que fazem esportes, que diminuem o compartimento de gordura facial e liberam muitos radicais livres, acabam envelhecendo mais do que uma pessoa que não o faz. Então, é um fato que quem faz corrida, quem pratica essa atividade, tem a tendência de aparecer mais velha. Tu sabe que agora eu vou comprar uma briga com os teus telespectadores que são corredores, que eu sei que a corrida é uma paixão, né? É assim, depende, tá? Na medicina eu costumo dizer que tudo depende. Por quê? Obviamente, se tu correres exposto, e geralmente o corredor ele gosta de correr na rua, né? Exposto ao sol, tu vais envelhecer tanto pelo dano fotodano na pele, quanto pela diminuição de compartimento de gordura e pela liberação de radicais livres, tá? Mas a gente também tem que lembrar que a corrida ela libera muita endorfina. E isso ajuda no teu bem-estar, isso te ajudaria a fazer o caminho contrário. O que eu sempre digo para o meu paciente? Um equilíbrio, nem correr demais e também não deixar de fazer aquilo que tu gosta. Se a corrida te traz um bem-estar, eu acho que sim, deves apostar nela, lançando mão de antioxidantes, de uma alimentação correta, uma suplementação correta. Existe o protetor solar ideal? Aquele que você indica? Olha, esse você tem que usar. Ou todos os protetores são indicados? Não, existe. Existe um protetor ideal para a tua pele. Eu sempre digo isso para o paciente. Não existe assim, eu não gosto de passar protetor porque ele fica melequento, porque ele brilha. Provavelmente está usando o filtro errado. Quando tu começa a usar um filtro certo, bem indicado pelo teu médico, tu não vai nem perceber que tu estás com ele. Eu digo isso. Hoje eu já passei muito tempo na minha vida antes de fazer medicina, enfim, de me dedicar à dermatologia, que eu não usava filtro solar. Hoje, se eu saio sem filtro solar, é como se eu estivesse nua. A sensação é que está faltando alguma coisa. Algo. Então, eu sempre digo assim, tu tem que encontrar o par perfeito. Depois disso, está tudo acertado. Você disse uma coisa no início da nossa entrevista que eu achei fundamental. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais que nos ajudam e muitas vezes nos atrapalham. Porque você vê aquela pessoa fazendo aquele post, mostrando aquela pele bonita, e aí ela fala, olha, use esse produto que é bom. Mas muitas vezes as pessoas não imaginam que aquele produto não foi o que a pessoa usou. Acontece muito. Não é? Então, quando eu te pergunto, qual é o produto indicado, quais os produtos recomendados para se ter a pele boa? Qual seria a sua resposta, mediante isso que a gente está falando? Tu falaste uma coisa certa. Eu sabe que na minha clínica eu atendo muitas blogueiras, enfim, até donas de lojas de cosméticos, e é justamente isso. A pessoa faz uma propaganda daquilo que ela sequer passou na vida. Então tem que ter muito cuidado com rede social. Eu sou uma fã de rede social, acho que ela ajuda muito, nos ajuda muito, mas assim, tem que ser usado com parcimônia. Eu tenho várias blogueiras, como eu falei, como pacientes, e eu sigo muitas, pego dicas, mas tem cada um no seu quadrado. Eu acho que o momento de pegar uma coisa tão certa, uma dica tão importante como a tua saúde, como a tua pele, tu tens que procurar um médico, sob o risco de uma tragédia, né? Eu já vi queimaduras, eu já vi pessoas com alergias, com dermatites, por usarem coisas que não são corretas. Então, o mais indicado, e nem eu, como médica, daqui a pouco algum telespectador vai dizer, então me diz tu o nome do filtro. Cada pessoa é diferente, cada pele é diferente. Se eu te falar um filtro aqui, provavelmente eu posso fazer um erro muito grande. Essa pessoa vai comprar esse filtro na farmácia e não vai conseguir usar, porque não é para a pele dela. Então, nada como eu estar na tua frente, analisar a tua pele e te ajudar de verdade. Da mesma forma como você, quando tem uma dor de cabeça, você vai ao médico, o médico faz uma anamnese sobre aquilo que você está sentindo e determina qual é o tipo de medicamento ou tratamento que você deve utilizar. Né? Exatamente. A gente fala muito sobre a pele e tem muitas pessoas que esquecem de cuidar dos lábios. O que você indica para os lábios, ainda mais nessa época do ano, né, que a nossa boca resseca muito por conta do calor? Duas coisas que eu sempre falo para os lábios. Não se pode esquecer do filtro solar. A gente tem o costume de passar o filtro solar na face, nas áreas fotoexpostas e esquece dos lábios, assim como esquece do couro cabeludo e da sola dos pés. Bom lembrar vocês que ainda temos um restinho de verão aí pela frente. Mas assim, à noite, o que eu oriento? Sempre passar um lip balm, desses mais protetores, porque eu vejo na clínica, muitas pacientes me procurando por ressecamento labial e não sabem por quê. Uma das coisas que causa o ressecamento labial é o pH da saliva. A saliva muito ácida, aquelas pessoas que às vezes higienizam de forma correta a cavidade bucal, escovam os dentes, mas mesmo assim sempre tem tártaro. São pessoas que têm um pH diferenciado muitas vezes e mais baixo. E isso também danifica o lábio, porque, enfim, à noite a gente dorme, acaba que
baba, né? Essa é a verdade, e isso acaba por fazer como se fosse uma queimadura. Se tu estiveres com o lip balm, uma proteção física na boca, vai te ajudar a que esse lábio não fique ressecado durante o dia. Doutora Fernanda, aproveitar que eu estou no lábio, vou perguntar dessas marquinhas que com o tempo elas vão aparecendo. O que você sugere? Tá. Isso é comumente chamado como código de barras. A paciente chega na clínica e diz, eu estou ficando com código de barras no bigode. É bem assim, essa é a palavra. Bom, vamos lá. Ela, geralmente, ou falam que é a ruga do fumante, ou lá no sul, tomador de chimarrão, porque tu faz o biquinho com a boca, né? Isso é em função do músculo orbicular da boca, é um músculo arredondado, que tem um movimento esfinteriano, que a gente chama. Ele faz um movimento de fechamento assim, e isso faz a criação dessas rítides, dessas rugas. Primeira coisa, não tem como mudar se é o teu formato. Claro, se tu fumas, parar de fumar. Se toma muito chimarrão, segura um pouco o chimarrão. Agora, se é o formato do teu músculo, a gente faz algumas coisas para prevenir. Uma coisa que eu não gosto, assim, olha, toxina botulínica dá para ser aplicada quando o médico tem uma mão muito treinada, porque se colocar demais, a boca fica meio mole, fica feio. Então, assim, a toxina botulínica auxilia, alguns bioestimuladores também auxiliam. O que eu não gosto, preenchimento. Nessa região. Muitas mulheres têm procurado, né, e estão fazendo. Eu não gosto porque faz o alargamento dessa distância nasolabial. Esse alargamento denota envelhecimento. Faz aquele bico de pato. A gente olha para uma mulher, às vezes ela está estigmatizada. Tu olha para ela e diz, nossa, essa mulher está envelhecida, ela está preenchida. Por quê? Porque esse espaço está muito alargado. Começa a colocar preenchimento ali e vai alargar esse espaço. Então, muito cuidado. Eu, particularmente, não uso preenchimento nessa região. Preenchimento, aproveitar que você está falando sobre isso. Você falou sobre o código de barra, mas também nós temos o famoso bigode chinês. O que você acha de preenchimento no nosso bigode chinês? Bom, aí é um outro caso, né? O bigode chinês, que é o sulco nasolabial. O que acontece? Por dois motivos ele acontece. O rosto começa a, como se fosse cair. Ele realmente é puxado para baixo pela gravidade, desce o compartimento de gordura e aí começa a acumular aqui. Uma das alternativas, em raros casos, é preencher direto essa região. Eu não gosto muito porque também faz o alargamento dessa região. Uma das alternativas que a gente mais usa hoje é estruturar essa parte da face. Quando eu estruturo aqui, isso aqui sobe. Automaticamente você já levanta aqui. Exatamente. E aí fica mais natural. Tudo com parcimônia, não pode fazer também aquele malar muito forçado que fica feio. Agora, tu estruturando essa região, essa aqui automaticamente já sobe. Isso já é só um estudo da dinâmica da face. Entendi. Bom, nós falamos sobre os cuidados da pele para o verão. E eu gostaria de saber se nessa época do ano você indica algum tratamento específico além do que você sugeriu, dos cremes, da toxina que você pode colocar, do preenchimento, enfim. Existe algum tratamento que você acha que é ideal para essa época? Sim, eu sempre falo assim, essa é a época da recuperação. A mulherada veio do verão, do carnaval, tomou todo o sol possível, chega no consultório manchada. Então, é uma época de preparo de pele. Nós começamos a preparar essa pele para o tratamento durante o inverno. No inverno, nós temos uma preferência por tratamentos mais agressivos, por lasers, por peelings químicos, enfim, o que precisa mesmo de menos calor, digamos assim, menos exposição solar. Então, é uma época que nós preparamos essa paciente, inicia agora o preparo. Então, procurem o seu médico e comecem a se cuidar. Então, agora é a hora. Agora é a hora. Entendi. Você atende em São Paulo também, doutora? Sim, eu atendo a clínica do Hamilton Macedo aqui, mas a minha agenda aqui já está bem complicada até o meio do ano. Entendi. Mais em Porto Mas se Alegre. você quiser, você pode ir a Porto Alegre, conhecer a cidade, se divertir e também passar na clínica da doutora Fernanda, não é? Vai ser um prazer receber os telespectadores lá. Obrigada, doutora Fernanda. Adorei nosso Tira Dúvidas. Eu que adorei estar contigo novamente. Obrigada, amor. Sucesso, viu? Obrigada, Volte igualmente. com Deus pro sul. Obrigada, igualmente. Da próxima vez, traga chimarrão pra gente tomar. Eu te sem espero fazer lá, biquinho. Né? Eu estou sabendo que está indo para lá. Eu É te espero verdade, lá. a gente se encontra lá. Mas Com até lá certeza. tem tempo. Você ainda volta. Combinado. Sucesso, viu? Muito obrigada.